Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e hoje a gente continua a nossa conversa sobre o curso AVA-MEC, onde a gente está já no caminho de explorar um pouco das especificidades da nossa área, né? No último TPC, nós conversamos um pouco sobre as 4 categorias que vão perpassar, então, pelas competências e habilidades do nosso currículo paulista. Eu estou aqui falando de BNCC e fico falando de currículo paulista porque eu estou tão submersa nisso tudo, né, sendo parte do processo, então é muito visível o desdobramento de tudo isso. Então, peço desculpas, porque eu estou trazendo para vocês uma formação de BNCC e fico falando de currículo paulista, né? Mas, na verdade, é tudo uma coisa só, porque a gente, né, enquanto professores do estado de São Paulo, no ano que vem, vamos vivenciar a implementação do currículo paulista e uma das principais intenções de formação e reflexão sobre a BNCC é para a gente melhor entender o nosso currículo que vai chegar no ano que vem, né? Bom, pessoal, mais uma vez convido vocês a participarem com as interações, com os comentários no chat, para a gente poder, né, ter um pouquinho desse contato. Eu estou em casa, né? Essa terrível pandemia não acaba nunca, estamos aí querendo logo a vacina para a gente tentar voltar à normalidade. E enquanto isso, eu fico feliz de estar em contato com vocês pelo nosso canal no YouTube. A gente está quase chegando lá nos 3.000 inscritos, então quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. A gente tem utilizado o canal como um meio de comunicação para também trazer as boas práticas dos nossos estudantes do Grêmio Estudantil. Então, eu vou aproveitar o convite hoje para quem ainda não assistiu nenhuma das publicações do Grêmio Estudantil. Lá no nosso canal tem a playlist Grêmio Estudantil Conviva. Então, as ações de cyberbullying, as ações de incentivos aos estudos e outras demandas que surgem, né, dos nossos estudantes que querem compartilhar as suas práticas, a gente sobe lá no canal. A gente, mais especificamente, é o Gilson, que é o nosso PCNP de tecnologia, que está aí sempre atuando no canal com as edições e todos os acabamentos necessários do vídeo. Então, quem ainda não assistiu os vídeos do Conviva e do Grêmio Estudantil, fica o convite, se inscreve no canal, vai na nossa playlist e veja um pouquinho do que os nossos jovens estão mandando de recado, né? Bom, então vamos evoluir. Na nossa TPC de hoje, eu trago para vocês o vídeo de sensibilização que fala sobre a arquitetura curricular no novo ensino médio. Então, esse videozinho, ele também vai fazer a gente pensar um pouquinho mais sobre os movimentos de mudanças que nós vamos viver aí nos próximos anos, 2021, 2022, 2023, será um longo processo de implementação. Então, vamos assistir um pouquinho dessa arquitetura do novo ensino médio. O novo ensino médio propõe alterações profundas na estrutura do currículo. Não se trata apenas de mudar a grade de disciplinas ou a carga horária nas escolas. Ele vai muito além disso. As mudanças passam, por exemplo, pelo desenvolvimento de competências que promovam a formação integral do estudante, pela expansão da oferta de educação profissional de nível médio e pela criação de currículos com uma parte comum e outra flexível a ser escolhida pelos alunos. É essencial que as secretarias de educação e as escolas particulares conheçam todas as possibilidades de inovação e envolvam os jovens nesse processo de transformação. Os currículos do novo ensino médio precisarão combinar 2 blocos, de modo indissociável: a formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e a parte flexível, composta por itinerários formativos.
Há várias maneiras de articular os dois blocos. Além disso, são diversas as possibilidades de organizar internamente cada uma dessas partes. Tudo deve começar com um processo de escuta qualificada dos atores envolvidos, especialmente dos estudantes. Também é importante realizar um bom diagnóstico dos recursos e das necessidades existentes nas redes e escolas. Assim, será mais fácil planejar os diferentes tipos de trajetória que os estudantes poderão cursar e organizar as possibilidades de oferta. Redes e escolas poderão definir formatos, duração e locais das suas atividades curriculares. Elas poderão ocorrer inclusive fora do ambiente escolar ou à distância. Em vez de apenas aulas no formato tradicional, o novo ensino médio estimula a criação de módulos, núcleos de estudos, observatórios, clubes, oficinas e projetos, entre outras formas de organização curricular. Com relação à periodicidade e duração, ela pode variar. Ou seja, será possível criar atividades anuais, semestrais, bimestrais, enfim, como fizer mais sentido para os objetivos educacionais que se pretende alcançar. No novo ensino médio, a escola continuará sendo o espaço de referência para os estudantes, além de articular os demais locais de aprendizagem. Mas a proposta é que os alunos possam cumprir parte da carga horária em instituições credenciadas, vivenciando atividades presenciais, como aprendizagem profissional, cursos técnicos e de idiomas, trabalho voluntário, entre outras. Essas atividades precisam ter objetivos pedagógicos claros e orientação de professores. Cabe ressaltar ainda que parte da carga horária pode ser feita à distância, desde que não ultrapasse 20% da carga horária total para o ensino médio diurno e 30% para o ensino médio noturno. A educação à distância deverá acontecer preferencialmente como parte dos itinerários formativos, com suporte tecnológico e pedagógico apropriado e acompanhamento de educador da escola do aluno. Agora vamos levantar hipóteses de como a parte comum poderá se articular à parte flexível dos currículos. É possível que a formação geral básica aconteça em todos os anos ou apenas em uma parte do ensino médio, com exceção dos estudos de língua portuguesa e matemática, que deverão ser incluídos em todos os anos. Mas atenção, esse bloco inteiro precisará corresponder a até 1.800 horas dos novos currículos, garantindo tempo suficiente para os itinerários formativos. A carga horária da parte flexível, por sua vez, poderá ser introduzida aos poucos, para o jovem poder fazer escolhas desde o primeiro ano. Outro jeito de organizar a trajetória do aluno seria concentrar a maior parte da carga horária da formação geral básica nos primeiros anos do ensino médio, antes de ele fazer escolhas em relação aos itinerários formativos. Vale destacar que, na parte flexível do currículo, os estudantes poderão escolher um ou mais itinerários formativos e complementá-los com atividades eletivas de mais curta duração. Quanto mais eletivas a rede ou a escola disponibilizar, maior a possibilidade de escolha dos jovens. Caberá aos conselhos estaduais de educação atuar em parceria e participar da construção das diretrizes para a organização curricular a serem observadas em cada unidade da federação. Também será papel desses órgãos normativos estabelecer, por exemplo, os critérios para credenciamento de instituições de ensino e de outras organizações que ofereçam oportunidades de aprendizagem aos estudantes em complemento ao que será disponibilizado pelas escolas. Os conselhos ajudarão ainda a regulamentar como as atividades realizadas fora da escola serão avaliadas e reconhecidas como parte da carga horária cursada pelos estudantes no ensino médio. Por isso que as diretrizes curriculares nacionais sugerem que os conselhos estaduais atuem em conjunto com as secretarias de educação para harmonizar os critérios de organização, oferta e implementação do novo currículo. Vimos que são muitas as possibilidades de organização do novo ensino médio. As mudanças não precisam ser implementadas de uma só vez. Podem ser colocadas em prática gradativamente. A flexibilidade é uma força do novo modelo e tem o potencial de garantir que as escolas façam mais sentido para os jovens. Bom, pessoal, é muita mudança aí que está por vir, né? Bom, por isso mesmo é que a gente vai viver todo esse processo e toda essa transformação um ano de cada vez. Ano que vem
Apenas a primeira série do ensino médio vai tomar contato com essa mudança e depois, gradativamente, a Secretaria Estadual de Educação vai apresentando como é que ficam resolvidas todas essas estruturas e esta implementação. Mas é legal a gente já ir pensando sobre tudo isso, né? Porque é uma mudança que vai acontecer e que a gente vai viver. Esse ano a gente já está vivendo a mudança com a implementação do Inova Educação, que já faz parte um pouco desse processo. Então, é muito interessante e muito pertinente a gente conversar sobre tudo isso, né? Então, o vídeo de sensibilização, ele vem aí para provocar esse pensamento e deixar a gente curioso. Lá no primeiro ATPC que eu fiz com vocês, do curso AvaMec, aquele guia de implementação que eu fiz a sugestão para vocês baixarem e realizarem a leitura, a gente tem muito bem definido ali um pouco disso tudo que o vídeo nos trouxe. E é interessante a gente pensar o seguinte, né? Cada estado vai dar a identidade e estabelecer as parcerias, né, que considerar relevante e necessário. Então, é tudo muito novo e a gente precisa ficar atento e acompanhar todo esse cenário de mudança, né? Bom, continuando aqui a nossa conversa, no ATPC de hoje, a gente continua conversando sobre as especificidades da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre aspectos importantes que se desdobra em tema, em materiais, em métodos e protagonismo. Vou conversar um pouquinho com vocês também sobre as competências e o desenvolvimento integral do aluno. E vamos conversar um pouco mais sobre as competências e habilidades, falando um pouco dos 4 componentes curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Bom, então vamos lá. Dentro da área, a gente conversa um pouquinho sobre essa divisão tema, material, método e protagonismo. E eu quero ir aos poucos conversando com vocês sobre tudo isso. Então, olha só. Primeiro, temas. Os temas envolvem o quê? Os conceitos fundamentais e que operacionalizam a compreensão de um ou vários temas. Eles também vão envolver os processos sociais, culturais, históricos, econômicos, que precisam ser identificados e delimitados. Vai também tratar de localização espacial e temporal de um processo, de um fenômeno e de eventos. Vai tratar também de escalas, do próximo ao distante, do eu ao outro, do idêntico ao diferente, do local ao global, do individual ao social. Então, pessoal, quando a gente olha assim para esses temas, é preciso pensar o seguinte, que para fazer a aprendizagem, né, acontecer, o desenvolvimento das competências e habilidades acontecer e fazer com que o conhecimento se solidifique, a gente vai precisar do desenvolvimento de temas. E esses temas, eles precisam, né, envolver toda essa complexidade de possibilidades. E isso é bem desafiador, uma vez que a gente está na área trabalhando com a interdisciplinaridade dos 4 componentes curriculares, né? O ATPC é de Filosofia e Sociologia, mas como eu já disse para vocês, o tempo todo a gente vai estar falando de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Por quê? Porque pensar a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas é pensar a articulação desses 4 componentes, né? E como que as especificidades de cada um deles pode fazer o desdobramento das aprendizagens acontecer, né? Bom, vamos falar um pouco de materiais. Ao selecionar materiais para trabalhar com os alunos, é importante considerar o quê? Fontes diversificadas. Logo na primeira habilidade desse nosso
material, né, do nosso currículo, da BNCC, lá na habilidade 101, a gente vê a importância de trabalhar com a leitura e interpretação de diferentes fontes. Então, é preciso que o estudante saiba ler tabelas, gráficos, imagens, textos, né? Leitura de charge, leitura de texto filosófico, leitura de artigo científico, leitura de mapa. Então, a gente tem que trazer uma ampla possibilidade de materiais para que eles sejam alfabetizados nessas leituras, né? Continuem sendo, porque lá no ensino fundamental eles já foram, né? Perspectivas variadas para a compreensão de um processo, conceito ou fenômeno. Então, quando a gente traz um material, não trazer só a partir, né, de um ponto, mas trazer variadas possibilidades para que ele compreenda aquilo. Incorporação e desenvolvimento de tecnologias e recursos que permitam acessar conteúdos e temas. A gente, quando fala, né, disso, é porque a gente precisa cada vez mais ampliar essas possibilidades, né? Muitas vezes a gente encontra muitos desafios, porque tem escolas que a gente fica muito privado de recursos, né? Mas a gente tem que estar sempre apontando para as equipes gestoras o quanto que seria importante e fundamental termos acessos, né, a alguns materiais para fazer o desenvolvimento da aprendizagem acontecer. Então, estar atento a isso e dialogando sempre, né? Porque tudo que é possível ser feito, a gente sabe que as equipes gestoras providenciam. Falando de métodos, não tem como a gente não pensar em metodologias ativas, né? O tempo todo, quando a gente olha lá para as 10 competências gerais, a gente vê a importância das metodologias ativas e aqui a gente vai entender um pouquinho como é que se dá esse desdobramento. Então, apropriar-se dos procedimentos, da filosofia, da geografia, da história e da sociologia para interpretar os temas e os materiais. Então, a gente vai ter o estranhamento, que é o olhar que a sociologia traz, né? Um dos princípios de metodologia para a sociologia é o olhar com estranhamento, o espanto para a filosofia, né? Essa dúvida, esse espanto sobre as coisas e o olhar geográfico e histórico sobre as coisas também, porque cada um tem a sua metodologia de olhar, pensar e refletir sobre as coisas e o conhecimento das coisas. Confrontar versões, tabelas, gráficos, imagens, textos. Então, o tempo todo como metodologia, possibilitar aos estudantes que tomem contato, né, com esses métodos para que eles consigam aprender melhor. Contextualizar de forma ampla os temas selecionados, conceito, temporalidade, espacialidade, relações sociais, linguísticas, culturais, enfim, né? A gente tem que repertoriar os nossos estudantes a partir do contexto, né, que estão e também repertoriá-los a pensar os contextos das questões que estamos pensando, né? Então, se a gente está falando de alguma coisa que aconteceu lá na filosofia antiga, que seja dentro do contexto lá da Grécia Antiga. Se a gente estiver falando de alguma coisa como o surgimento da filosofia com Augusto Comte, seja lá no período de transição, né, de pensamento de um período para o outro. Então, é dentro desses contextos que a gente precisa estar trabalhando com eles, porque simplesmente não dá para cair e sem situar, sem contextualizar. E por fim, protagonismos, reconhecer e promover o protagonismo juvenil, inserir os temas e materiais na vida cotidiana dos jovens, então trazer reflexões sobre esses temas e o uso de todos esses materiais que a gente estava conversando para a vida cotidiana deles, né? Então, os exemplos, eles precisam ser marcados a partir do que se relaciona com a vida, com o cotidiano do jovem, para fazer sentido para ele, né? E aí ele vai poder estabelecer relação, aproximação, comparação.
A gente precisa também, pessoal, estimular o uso crítico das mídias e o questionamento das origens das informações. É cada vez mais necessário fomentar essas reflexões, instrumentalizar os nossos jovens para pensar criticamente as coisas que estão aparecendo nas mídias e pensar principalmente na veracidade das informações, das fontes de onde chegam essas informações, né? Isso é ser protagonista, porque hoje, nesse mundo de fake news, né, que a gente vive, as informações circulam e o que acontece, né? A gente dissemina o mal muitas vezes, né? Fazendo essas fake news proliferarem do jeito que elas estão proliferando. Então, a gente tem que ensinar esse senso crítico para eles. E, para promover o protagonismo, promover formas de interferência dos estudantes na vida social e no contexto em que eles estão inseridos. Isso é muito importante, né? Porque isso vai fomentar o desenvolvimento da cidadania, porque a gente tem que romper com o olhar individualizado do eu e partir para o outro, né? Para o olhar colaborativo, para o olhar solidário, para a vida em sociedade, para a vida em harmonia, porque é só assim, formando, né, esses valores, esses princípios éticos, que a gente, né, quiçá, terá uma sociedade melhor. Bom, na medida que o curso vai avançando, ele traz para a gente as 6 competências. Eu não vou falar nada mais sobre elas, porque eu acho que a gente já explorou bastante nos ATPCs do passado que a gente teve, né? E eu acho que a gente vai tomar um contato mais profundo quando a gente estiver trabalhando com elas mesmo, né, na escola. Então, aqui eu só lembro para vocês das 6 competências específicas da área, para a gente avançar aqui nas discussões. Mas eu não vou entrar nessa etapa do curso, porque eu acho que a gente já trabalhou um pouco sobre isso, né? Mas o que fica de recado importante? Devemos considerar que a proposta de habilidades e competências demanda procedimentos que reconheçam que, para desenvolver a capacidade reflexiva do estudante como leitor do mundo e de sua história, é preciso o quê? É preciso saber que compreender é sempre mais importante do que memorizar, saber questionar e interpretar, saber aprofundar e aperfeiçoar o exercício analítico, saber entender que o contexto é sempre uma construção e saber propor soluções. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa desenvolver junto com os nossos estudantes no desenvolvimento da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, para ele saber que compreender é sempre mais importante do que memorizar, é fazer um pensamento acontecer sobre a reprodução de argumentos, não significa compreensão do que está sendo discutido, dos temas, do contexto e da problemática que está em debate. Quando a aprendizagem acontece, a gente vê que a argumentação flui muito diferente, né, do que uma simples reprodução sem compreensão da ideia, né? Questionar e interpretar. A atividade básica é pensar reflexivamente. Por isso, partimos de textos e autores que já expuseram determinados temas. Então, o desenvolvimento desse questionar e interpretar vai se dar a partir da leitura de textos filosóficos, de textos sociológicos, históricos e geográficos, para a gente conseguir fazer uma interpretação do que foi pensado e um questionamento a partir daquele dado, daquele fato, daquele acontecimento, daquele pensamento, enfim. Isso não inviabiliza o surgimento de novas reflexões, de novos conceitos, de novas ideias, de novos pensamentos. Ao contrário,
O conhecimento desses temas e o seu questionamento levará a novas interpretações e elaborações, incluindo as contribuições da cultura juvenil e das culturas digitais, fazendo com que o conhecimento seja apreendido. Então, a partir do que já foi, né, desenvolvido, criado e pensado pela tradição, a gente tem a oportunidade de fomentar o desenvolvimento disso a partir da compreensão e do questionamento dos nossos jovens, né, a partir do atual, a partir do que a gente está vivendo agora. Aprofundar e aperfeiçoar o exercício analítico. Por que a gente já está numa etapa assim? Se a gente for pensar lá no ensino fundamental, o estudante já teve um pouco de contato com muitos dos assuntos e agora no ensino médio a gente está na hora do aprofundar. E esse aprofundar ele vai acontecer como? Ele vai acontecer a partir das atividades que nós vamos desenvolvendo. E a partir disso a gente pode perceber que o ato de pensar é um exercício. A gente tem que estar o tempo todo fortalecendo isso com eles, né? Tirando eles da sua zona de conforto, de ficar lá todo, né, passivo atrás da carteira, só copiando o que está na lousa. Esse movimento de copiar coisas da lousa, ele dificilmente vai fazer com que aconteça um aperfeiçoamento do exercício analítico. A gente tem que colocar o menino como protagonista, à frente, né, como sujeito atuante de tudo isso, para que ele consiga, né, ter uma prática e refletir sobre isso de uma forma mais significativa. É desafiador, né? Não estou dizendo que é tarefa fácil, não. Entender que o texto é sempre uma construção. Todo texto é uma produção e, portanto, traduz uma interpretação da realidade. Refere-se a contextos e a leituras que pressupõem intencionalidades, que podem estar explícitas ou não. O hábito de construir textos, de escrever, é algo que a gente também tem que cada vez mais incentivar esse movimento, né, de produção textual. O hábito de escrever, ele precisa ser adquirido na escola, porque ali é um dos principais momentos onde a gente consegue a intervenção do professor com toda a estrutura, toda a construção de pensamento e tudo aquilo que a gente sabe que é importante para um bom texto, né? Continuando. Propor soluções. Das questões socioambientais a debate sobre diversidade étnica e cultural, há que se pensar nos modos como os jovens devem se posicionar diante do mundo em uma atitude de protagonistas que expressam comportamentos marcados pela solidariedade, a defesa de valores republicanos e o respeito aos direitos humanos. Gente, propor soluções é o que a gente deseja de um cidadão, né? A gente vê um problema e a partir desse problema a gente tem uma atitude que propõe uma solução para aquele problema e transforma, né? Transforma o mundo, transforma a nossa relação com o mundo. Então, tudo o que a gente está conversando aqui e agora é para a gente pensar 3 coisas que são imprescindíveis. É a formação para a cidadania, o pensamento crítico e a autonomia. O jovem que a gente quer, né, formar, é esse sujeito íntegro que a gente pretende formar. Então, fazer com que tudo isso aconteça é muito importante para o desenvolvimento do jovem estudante do ensino médio na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Para a gente avançar um pouquinho aqui nas reflexões, eu vou passar para vocês agora um dos vídeos que está lá no curso do AvaMec, Aprendizagens Previstas. E depois do vídeo a gente conversa um pouco mais, tudo bem? Então, vamos lá.
Humanas e sociais aplicadas têm um papel importante no ensino médio. As aprendizagens previstas pela área contribuem para que os estudantes construam uma visão global sobre as relações histórico-sociais, a formação das suas subjetividades, a compreensão dos processos em que estão imersos na atualidade. Com isso, a área estimula a autonomia de pensamento e a formação de estudantes ativos, críticos e protagonistas de suas histórias. É no âmbito das ciências humanas e sociais aplicadas que podemos ter a dimensão de fenômenos complexos que devem ser problematizados, questionados e compreendidos como processos que nos dizem respeito. A escravidão é um tema clássico para a área. Mas no contexto da BNCC, não se trata de abordar uma temática porque ela é clássica, mas sim de pensá-la a serviço do desenvolvimento de competências e habilidades. Vamos ver como os conhecimentos específicos da área de ciências humanas e sociais aplicadas se debruçam sobre essa temática. A escravidão como fato histórico é um processo que marcou a formação do Brasil e de outros países. Ela também é uma questão da nossa experiência contemporânea. Por exemplo, em relações de trabalho análogas à escravidão ainda vigentes no mundo globalizado. Como fenômeno social, podemos observar efeitos do passado escravocrata brasileiro na manutenção de desigualdades na contemporaneidade. E é possível ainda debater o tema da escravidão como um eixo conceitual, ao opor escravidão à liberdade, por exemplo. O tema da escravidão é aplicável ao cotidiano dos estudantes e possibilita o debate sobre seus efeitos. Assim, eles terão condições de identificar e combater, por exemplo, ações preconceituosas e racistas. Observe, professor, que o que se busca é promover aprendizagens que desnaturalizem explicações simplistas, pautadas pelo senso comum e sem fundamentação dos conhecimentos da área. O que se espera é que os estudantes se sintam instigados a questionar e a pensar de forma criteriosa e crítica, que sejam capazes de ler o mundo e suas contradições, atuando para transformá-lo. É nesse contexto e com essa finalidade que foram propostas as 6 competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas para a etapa do ensino médio. Juntas, essas competências circunscrevem as habilidades que devem ser garantidas aos estudantes nesta etapa. Elas favorecem o rompimento de estereótipos e preconceitos, a construção de valores e de atitudes e também estimulam a produção de conhecimentos necessárias para o presente e o futuro dos jovens. Nesse sentido, as propostas curriculares que vierem a ser construídas devem privilegiar a articulação dos conhecimentos específicos e ainda considerar a diversidade regional e as particularidades de cada unidade escolar. Bom, pessoal, então a gente vê que as competências e habilidades são muito importantes para o desenvolvimento de todas essas aprendizagens que são essenciais, né? O curso, ele traz para a gente, então, uma série de questões que a gente precisa resgatar e pensar, né? O processo cognitivo, mais o contexto das aprendizagens, mais o objeto de conhecimento, tudo isso relacionado às competências e habilidades que vão estar aí, né, com essa questão toda que a gente entende como conteúdo para fundamentar o nosso pensamento e a nossa atuação na sala de aula, né, com todo esse desafio de fazer a aprendizagem do jovem estudante do ensino médio acontecer, né? O que acontece? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para os verbos, porque eu acho que a grande questão do desenvolvimento das competências e habilidades, né, e dos conteúdos, conceitos e conhecimentos que estão ali inseridos junto com elas, está nos verbos, porque quando a gente vai desenvolvendo tudo isso,
a gente vai se desdobrando com interpretar, com discutir, com debater, com avaliar, com propor, com construir, com investigar. E a gente tem ali o compreender e o identificar muito presente, né? Então, olha só, os verbos escolhidos para as competências e habilidades da área têm a intenção de respeitar o nível de complexidade do tema e, ao mesmo tempo, valorizar os estudantes e suas capacidades, dando maior ação e protagonismo a eles. Sendo assim, os verbos, então, interpretar, discutir, debater, avaliar, propor, construir e investigar, estão em maior evidência em detrimento dos verbos de natureza mais passiva e tradicionalmente usados na área, como o compreender ou identificar, em que a repetição e a memorização são mais enfatizadas. Há, dessa forma, uma mudança de foco também na escolha desses verbos na área, uma vez que se espera que, para avaliar, investigar e debater, seja fundamental que se tenha uma compreensão dos assuntos tratados. Mas não apenas, né? Não é só compreender, não é só identificar a informação no texto. A gente quer que o estudante vá além, né? Que ele seja capaz de propor, né? De propor soluções, de propor novas ideias, de construir conhecimento, de investigar, né? Possibilidades. Então, que ficamos atentos a esses verbos quando a gente estiver desenvolvendo essas habilidades e competências com os nossos jovens. Bom, o que acontece agora no curso, né? A gente toma contato com uma série de reflexões sobre o desenvolvimento da competência 1 na área, envolvendo os 4 componentes, da competência 2, da competência 3, da competência 4 e da 5 e da 6 tem um videozinho. Como eu acredito que fica muito cansativo eu ficar aqui fazendo leitura, né? Embora eu tente tornar mais dinâmico possível, eu ainda acho que muitas vezes fica muito cansativo esse formato de formação, né? Não vejo a hora da gente conseguir uma orientação técnica lá na diretoria de ensino para a gente sentar e conversar um pouco, né? Tomara que a gente possa, né? Porque eu ainda enxergo essa possibilidade de formação pelo canal do YouTube a melhor opção, porque a gente não estava tendo nenhum contato, né? Eu, particularmente, não conseguia contato com os professores de filosofia e sociologia já há um bom tempo. Então, vamos combinar o seguinte, no link abaixo aí do material, está disponível para vocês os slides que eu uso aqui para sustentar a apresentação, né, e a formação. Então, convido vocês a entrarem lá e baixarem esse slide, e aí vocês realizam a leitura dessas 4 competências, como é que os componentes estão, e a gente assiste o vídeo do curso que traz o componente, a competência 5 e 6, falando dos 4 componentes. E aí fica a leitura completa para vocês, tá? Não tem lá no slide falando dos 5 e do 6, porque é o vídeo, tá? Então, para quem quiser depois ler o material, estará lá disponível para todos vocês. Vamos assistir então o vídeo? No mapa do ensino médio, a BNCC prevê competências específicas para as áreas do conhecimento. Para cada uma dessas competências, foram definidas habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes. Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, não é diferente. Vamos ver como se dá essa relação entre competências específicas e habilidades por meio de alguns exemplos. Começando pela competência que aborda a questão da ética e dos direitos humanos. Para desenvolver esta competência, é fundamental criar oportunidades para promover um questionamento que leve à desnaturalização de condutas e interpretações.
Desta forma, o estudante aprenderá a relativizar costumes e perceber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes, gestos e silenciamentos. O estudante aprende também a avaliar as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas, tanto de âmbito nacional como internacional. Observe, professor, que o texto da competência também destaca um certo protagonismo do estudante ao explicitar que ele deve, além de identificar, combater as diferentes formas de injustiça, preconceito e violência. Para esta competência, está previsto o desenvolvimento de 4 habilidades. Uma delas é a de identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos. O desenvolvimento dessa habilidade, bem como todas as outras da área, envolvem, em maior grau ou menor grau, conhecimentos específicos da filosofia, sociologia, geografia e história. Vamos ver? Por exemplo, cabe à filosofia questionar: a violência é algo natural? É cultural? Qual é o papel da própria reflexão para a tomada de consciência para que eu não agrida o outro? A sociologia pode debater o uso das leis em benefício próprio, de grupos específicos ou mesmo do Estado. A geografia pode analisar dados e informações que permitam construir hipóteses e avaliar políticas públicas relacionadas à questão da violência. Qual grupo sofre mais violência? Por quê? Quais são as causas desse fenômeno? Por fim, a história pode debater as guerras coloniais, conflitos recentes e as lutas por direitos e pela definição de mecanismos oficiais de prevenção e combate à violência. Lembre-se que esta habilidade está a serviço da competência que explicita o respeito aos direitos humanos. Portanto, é responsabilidade de todos os professores da área promover situações em que os estudantes valorizem a democracia, as lógicas de inclusão, solidariedade e respeito ao outro. Outra competência específica da área para a etapa do ensino médio é a de participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. O desenvolvimento dessa competência pressupõe a aprendizagem de 6 habilidades. Uma delas é a de identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade brasileira e latino-americana. Esses fenômenos aconteceram tanto em períodos ditatoriais como democráticos. A habilidade propõe que esses fenômenos também sejam relacionados às formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da democracia, da cidadania, dos direitos humanos na sociedade atual. De novo, observe que há conhecimentos específicos que podem ser mobilizados para o desenvolvimento dessa habilidade. Por exemplo, tratando do autoritarismo presente na história política do Brasil. As especificidades dos regimes ditatoriais na América Latina têm interface também com conhecimentos específicos de geografia e geopolítica. A filosofia pode contribuir com a discussão da noção de cidadania. O que é ser cidadão? O que significava ser cidadão no mundo antigo? Qual é a origem da noção de cidadania que temos hoje? Por fim, a sociologia contribui ao trazer conhecimentos específicos que promovem a compreensão do funcionamento da política, das formas de governo, da micropolítica. É importante destacar que a competência 6 envolve necessariamente atitudes e valores vivenciados pelos estudantes em seus espaços de circulação: escola, sala de aula, trabalho, lazer. Isso significa que é responsabilidade dos professores estimular o debate e o envolvimento ético e responsável do estudante na esfera pública. Tratamos aqui somente de 2 das 6 competências específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para a etapa do ensino médio.
mas já é possível perceber como essas aprendizagens contribuem e são fundamentais para que os estudantes possam entender as várias dinâmicas da vida social, conviver com as diferenças e atuar de maneira crítica e participativa, como prevêem as competências gerais da educação básica. É interessante, né, pensar como é que cada um dos componentes vai se desdobrar dentro da competência e da habilidade, né? Bom, não vou falar muito mais porque a gente já está aqui beirando, né, os finalmente do tempo dessa formação. Então, eu vou deixar combinado com vocês o seguinte: na nossa próxima TPC, vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre como é que cada componente curricular vai acontecer dentro, né, do nosso currículo paulista e como é que tudo isso deve se articular de forma interdisciplinar, e a gente continua com mais algumas reflexões do curso AVA-MEC para a gente finalizar essa conversa. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês em mais um encontro que nós tivemos, pensando um pouco sobre a BNCC e a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Muito obrigada a participação de todos, um forte abraço, até a próxima, pessoal!